E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram da música, né? E aí, quantos bichos de 7 cabeças existem, se fizer sentido para vocês, dentro da nossa própria cabeça? Na verdade, a gente até pode falar quantos bichos de 7 cabeças vezes 7 cabeças existem dentro da nossa cabeça. É muito pensamento e muita reflexão, ou se talvez fizer sentido para você, são muitas muquerelas que você carrega aí para compreender o teu cotidiano, para compreender a tua maneira de agir, para compreender a tua maneira de pensar e talvez pensar muito mais sobre o que o outro está fazendo, porque muito mais a gente observa o outro do que a gente mesmo. Se fizer sentido, a gente mais olha para fora que olha para dentro. E isso a gente vem encontrando cada vez mais, que as empresas vêm mostrando nesses conflitos gerados nas empresas, onde é preciso trabalhar muita negociação, compreensão de equipes, para que se possa ter uma equipe coesa e verdadeira a partir dos preceitos do que é não ficar trabalhando ou se escondendo nos movimentos inconscientes de um grupo. Porque existe um inconsciente coletivo trabalhado num grupo. Então, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre isso hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que é a ética e o comportamento nas organizações, para entender qual é a equipe do novo milênio. Há um tempo atrás, já vem sendo trabalhada na própria filosofia a compreensão de quem somos nós. Isso é fato. Porém, algumas pessoas me perguntam, Oswaldo, o que é ética? E eu achei brilhante quando eu vi aquele vídeo do Mário Sérgio Cortella explicando ao Jô Soares o que exatamente é um princípio da ética. É quero, devo e posso. Bom, como que a gente pode compreender o quero, devo e posso? Se fizer sentido, é bem interessante. Eu quero, mas não devo. Eu devo, mas não posso. Eu posso, mas não quero. Então, existem coisas que você até quer, porém, não deve. Tem coisas que você deve, mas não pode. E tem coisas que você pode, mas não quer. Porém, se você pensar e refletir um pouquinho, compreender que nesse movimento há algo como que você tem a paz de espírito e aí a tranquilidade entre os grupos e equipes que vão começar a se conhecer. Essa paz de espírito vem quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Será que a gente faz todas as coisas que a gente pode quando deve? Ou será que a gente faz todas as coisas que a gente deve quando pode? Ou será que a gente faz as coisas certas no momento certo, exatamente como a gente poderia fazer para que aquela atitude, aquele comportamento fosse o melhor gerado na empresa? E a compreensão das equipes que trabalham comigo para entender o tempo, o momento, o movimento delas. Então, por isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês relacionado lá àquele bicho de 7 cabeças que acontece conosco. O que nós estamos carregando na nossa cabeça? Muitas vezes a gente pensa, reflete, faz as nossas reflexões, as nossas buscas, os nossos caminhos para compreender quem somos e o que somos, por que somos. Porém, a gente desperta em alguns momentos e talvez encontre a pergunta certa. Talvez encontre o lugar correto dessas preocupações, de por que a gente age de tal maneira. Avaliar e trabalhar o comportamento, descortinar o comportamento, é a gente ter a capacidade, muito mais do que olhar para fora. Assim como Jung fala, quem olha para fora sonha, mas para quem olha para dentro, desperta. E aí a gente volta a refletir e refletir para entender qual é o melhor lugar, a melhor situação, para que a gente entenda qual é o nosso papel, qual é o papel do outro. Que papéis esses que circulam quando a gente está num grupo e eles circulam? Acreditem nisso. A gente tenta compreender por quê. Porque eu ajo de tal maneira num momento, mas quando sai um membro do meu grupo, eu passo a agir diferente. Então, vamos lá. O primeiro pensamento como um ciclo. E é muito interessante que a gente compreenda que esse ciclo é interminável. Olha que legal. O meu pensamento gera uma emoção.
E essa minha emoção vai gerar uma ação. Mas essa ação vai gerar a observação das pessoas que estão ao meu redor. Essa ação vai gerar uma reação das pessoas que estão à minha volta. Qual é o comportamento que você tem tido assim, no teu cotidiano, que você observa a reação das pessoas a partir do teu comportamento? A grande questão é que muitas pessoas vão vivendo no piloto automático, cada vez mais no piloto automático, e não percebem que essas reações já estão te dando respostas sobre se as suas ações estão sendo éticas ou não. Se o seu comportamento está sendo um comportamento que é agregador, que transforma a equipe num elo ou não. Porque existe aí uma questão de uma frase. Uma delas, vamos ver, vamos trabalhar algumas frases. Uma delas, cada um por si e Deus por todos. Ou um por todos e todos por um. Aí eu pergunto para você, na tua empresa, vocês são um por todos e todos por um, ou cada um por si e Deus por todos? Seja sincero comigo. Isso faz total diferença. A partir do momento que eu começo a compreender qual é o meu comportamento, se ele é voltado apenas para o meu ego, para o que é melhor para você, como a tua equipe vai desenvolver? Se você só está pensando em você, no teu resultado e a tua equipe, problema da equipe. O sucesso da empresa é o resultado da soma de todos vocês envolvidos, entendendo que essa empresa vai crescer e vai ganhar resultado quando vocês se unirem, quando houver a comunhão do mesmo propósito. E aí a gente vai entender isso lá na frente. Vamos lá. E aí essa reação faz com que novamente gere outro pensamento. Pensamento neles e pensamento em você, que gerou uma ação, que fez uma reação, e algo que o outro reagiu vai fazer você pensar de alguma forma. Porque quando a gente faz alguma coisa que é reprovado pelo outro, o corpo fala. E quando esse corpo fala, o outro faz uma cara meio esquisita, a gente percebe que alguma coisa não está legal. Mas por que isso acontece? E tudo que acontece é consciente? Exatamente. Aí que está. Nem tudo que acontece é consciente, eu percebo. Às vezes eu faço sem perceber. E aí, esse pensamento gera insights, ideias, e geram emoções que geram motivos para outras ações. E aí você fala, eu tive os meus motivos para agir como eu agi. E lá na comunicação não violenta, existe um estudo chamado comunicação não violenta, e a gente trabalha isso em treinamento. Que a gente tem 4 opções de comunicar com uma pessoa. E quando acontecer algo que não é esperado, que não é desejado, a gente pode reagir. Mas como que a gente pode reagir? Você sabe como a gente pode reagir? Primeiro, culpando os outros. Quem culpa o outro é sempre aquele orgulhoso. Mega orgulhoso, né? Culpa dos outros, nunca é dele. Ou ele fica falando que a culpa é dele. Aí esse vira deprimido. Já viu aquela pessoa que é tipo a Iana Hard lá no seu trabalho? Ó dias, ó céus, ó azar. Ela reclama de tudo. Ela briga com tudo, porque tudo é culpa dela. Ela somatiza, ela fica doente. Ela te dá trabalho na tua empresa porque ela está sempre tirando licença. Mas e aí? E aí, meu amigo, tem uma outra forma de você se comunicar. Ou você culpa os outros, ou você culpa você mesmo, ou você escuta as suas próprias necessidades e a necessidade do outro, ou você tem a capacidade de escutar em que exato momento esse outro está necessitando de uma resposta em relação ao que ele está trazendo para você. Porque todos nós que falamos temos necessidade. Quando uma pessoa fala, ela está mostrando, ela está aparecendo. E quando a gente trabalha isso em treinamento, quando a gente desenvolve a escuta das pessoas, porque hoje em dia se procura muito curso sobre oratória, mas não se faz o curso sobre escutatória. A escutatória é importante para que você passe através da audição inteligente, da percepção ativa, entender o que o outro te traz quando ele fala. E aí você começa a discutir,
olha aí essa fala dele, está carregada de um sentimento de dor, ou está carregada de um sentimento de emoção, ou está carregada de um sentimento de urgência. E na verdade não necessariamente a gente precisa responder à mesma altura, porque pode aí nesse momento criar um conflito. E o comportamento ético talvez seja não transformar isso numa outra possibilidade de conflito. E aí amenizar o conflito é agir de maneira ética, compreendendo que o que dói no outro pode também estar doendo em você. Bom, vamos lá. E aí essas ações geram avaliações, que na reação geram um feedback. Essas avaliações da tua ação vão te trazer um feedback. Porém, pode acontecer um feedback e esse feedback pode vir na fala. Aí esse feedback é legal, porque você recebeu ele diretamente. Porém, o feedback também pode vir em forma de comportamento. E se ele vem em forma de comportamento, existe a inclusão ou a exclusão em relação àquilo que você fez. Porque é notório. O grupo, ele tem força. E a força desse grupo, ela geralmente faz isso. Eles se unem. Vamos supor, quando entra uma pessoa na empresa, e essa pessoa na empresa, ela é alguém que não é muito bem-quisto, é uma pessoa que não ela não consegue fazer um bom relacionamento com a sua equipe, ou ela age de alguma maneira que ela faz com que a empresa não concorde com o seu comportamento, o grupo, sem fazer um acordo, mas aí é uma agenda oculta, ela começa a agir de maneira que ela vai repelir o seu comportamento e ela vai te repelir daquele grupo. E aí a gente vem trabalhando a cabeça de muitos líderes das empresas, para que eles possam compreender que o comportamento dele gera um reflexo, gera esse reflexo aqui, ó, que é a reação. E muitas vezes as pessoas não têm coragem de chamar a pessoa para dar o feedback. E a importância de se dar o feedback hoje é muito grande. Cada vez mais as empresas estão trabalhando feedback, compreendendo feedback, aprimorando feedback. Porém, você tem que estar aberto e sujeito à possibilidade de compreensão disso. Bom, pergunto para vocês, o que exatamente o teu pensamento, o que você está trazendo nesse seu cérebro? É muito importante que a gente compreenda que a gente tem, na nossa formação, aqui o nosso neocórtex, que é formado há pouco tempo, porque na verdade a gente está muito próximo ainda do nosso perfil mamífero. E aí a gente mais na parte interna cerebral, a gente trabalha o cérebro reptiliano. Ô, Oswaldo, que negócio é esse de cérebro reptiliano? Pensa no jacaré, aquele bicho que fica lá parado daquele jeito. Parece que não quer nada, né? Mas quando ele está com fome, ele dá uma bocada, que só numa bocada ele já mata. Então ele mata, come e depois fica quieto de novo. Tem bicho que você vai acuar esse bicho, ele vai fazer ou uma coisa ou outra. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. E aí tem pessoas que trabalham no modelo de luta e fuga. E hoje, o que você está fazendo? Você está na luta ou está na fuga? Você reage pra caramba ou você foge? Ou melhor, você pensa no que acontece para que você não tenha uma atitude apenas por uma reação, por instinto. Porque a gente tem que sair do lugar do instinto, se transformar num profissional adequado. Para compreender o relacionamento grupal, é sair desses instintos. E se fizer sentido para você, nesse miolo aqui, tem um tanto de coisa que não é falado e tem um tanto de coisa que você talvez não lembre. E aí você traz isso em comportamento, porque você já foi jogando debaixo do tapete, que foram sentimentos e mágoas e frustrações que não foram trabalhadas. E quando starta lá, naquele lugarzinho que você não queria que encostasse, alguém fala sobre isso e vem à tona. E talvez alguém consiga te tirar do teu centro de inteligência. E quando te tira do teu centro de inteligência, você grita. E quando te tira do teu centro de inteligência, você esperneia. E quando te tira do seu centro de inteligência, você chora. E aí o seu emocional aparece. E aí as pessoas ficam um pouco desconcertadas, porque apareceu o que não queria que aparecesse. Dá pra gente trabalhar isso? Dá. Vamos lá. Então o pensamento é como a gente possa imaginar essa imagem aqui.
ok? A maneira que você lida, que você pensa, faz isso aqui, ó. Existe uma onda que se vai, que se espalha pela empresa, uma energia, que essa conexão dessa energia vai contaminando as pessoas. Tem lugar que, pelo amor de Deus, o negócio é tão pesado, gente, que dá medo. Você entra lá e fala, meu Deus, que clima de enterro está aqui. Um povo que não fala, que ninguém conversa com ninguém. Todo mundo vivendo no modelo do medo. Todo mundo ali com as garras para fora, com medo de que alguém possa fazer alguma coisa com você. A equipe vai estar saudável nesse ambiente? Não tem como estar saudável nesse ambiente. Então, o que nós pensamos e como pensamos? A qualidade do teu pensamento gera a qualidade da tua ação. Porque do jeito que você pensa comigo, se eu desenhar agora aqui um coração de cabeça para baixo, não de cabeça para baixo, mas ele viradinho aqui para o lado, você vai ver um coração, ok, mas se eu pego e desenho um nariz aqui, eu digo para você, você fala aquilo que o seu coração está cheio. E aí as empresas vêm trabalhando a saúde da equipe para que cada um consiga compreender o que traz aqui dentro que está mal resolvido. Que aí não fala com o colega da equipe, não fala com o outro do lado, por quê? Porque ficou ali mal resolvido, não tem coragem de trabalhar isso. E aí passa tempo e as relações não vão acima, não vão adiante, por quê? Porque não é falado e fica velado, e as equipes não crescem. Por isso é importante trabalhar o treinamento. Não dá para você não trabalhar o treinamento, você tem que procurar a tua equipe para que você expanda a possibilidade dela alcançar mais resultados, se conhecendo. Por isso que hoje, cada vez mais, o coaching vem alcançando resultado. E aí a empresa alcançando resultado, como? Se descobrindo como se pensa. Porque não dá mais para hoje trabalhar sem pensar. Você não pode agir no automático. Então, cada vez mais, o que vem se vendo nas redes sociais são as pessoas buscando cada vez mais autoconhecimento. E lá na PNL, ela traz uma proposta que é trabalhada também nos treinamentos, que é o rapport. E esse rapport é a tua capacidade de se envolver com o outro na maneira que você consiga respeitar o que vem do outro sem julgamento, se associar a ele com a linha de pensamento que ele traz para você, e você possa criar um conjunto de ideias e valores com aquilo que ele traz, você valorize isso, e que você também mostre o valor daquilo que você pensa a partir do primeiro momento, que é valorizar o outro.